Professores e professoras, quais são os mecanismos que nós temos para mediar a relação de ensino e aprendizagem no sistema prisional? Antes de falar sobre essa relação de ensino e aprendizagem, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que eu considero muito importante, que é um conceito que vai estar numa obra, A Produção da Escola Pública Contemporânea, do professor Gilberto Luiz Alves, que vai falar sobre a organização do trabalho didático. Não tem como a gente pensar uma relação de avaliação, de ensino e aprendizagem fora dessa categoria chamada organização do trabalho didático. Mas o que é essa categoria? Ela vai dizer que o trabalho docente ele é mediado sistematicamente por três aspectos. O primeiro deles é a forma histórica de professor e a forma histórica de aluno. Pode parecer uma informação irrelevante, mas é aí que entra uma das nossas principais dificuldades lá na frente na relação de ensino e aprendizagem. Já não é incorreto afirmar que a educação de jovens e adultos ela necessariamente precisa ser diferenciada de uma educação regular por N aspectos, desde a formação social, o background psicológico, formativo, cognitivo que esse sujeito tem. A menos que a gente parta de pressupostos filosoficamente anacrônicos, como da tábula rasa, e você desconsidere toda a constituição social desse sujeito. Se na educação de jovens e adultos já se encontram essas especificidades, aqui educação de jovens e adultos, estou falando como um todo, da escola, do campo, quilombola, indígena, privado de liberdade. Imaginem vocês então qual é a forma histórica que esse educando com essa distorção seriedade vai se constituir dentro do cárcere. Então não é com qualquer proposta pedagógica que isso vai ser mediado. O segundo aspecto a ser tratado diz respeito às mediações. Quais são as mediações, os recursos que existem, as tecnologias? E quando eu estou falando de tecnologia aqui, eu não estou falando de iPhone 5, eu estou falando inclusive de tecnologias sociais, que existem na mediação dessa relação entre o aluno entre o aluno, o professor e a educação. Nós sabemos que uma das tecnologias historicamente mais efetivas na constituição da escola moderna é o livro didático, né? Desde a didática magna de Comênios, é um instrumento hegemônico, inclusive até os dias de hoje, na mediação da educação, né? Então, será que esses instrumentos eles vão funcionar dentro desse contexto de educação de jovens e adultos privados de liberdade? São reflexões que você, como professor, também tem que pensar. E a outra coisa, não menos importante, é sobre a terceira, né? Concluindo. É a organização do trabalho, o espaço físico. Como se constitui o espaço físico da educação de jovens e adultos, considerando esses outros dois elementos que eu falei, dentro do espaço dos estabelecimentos penais do estado do Mato Grosso do Sul. Vocês sabem qual é a grande verdade do porquê nossas turmas são todas multianuais? É para garantir o acesso do aluno à sala de aula com maior efetividade. Porque, vejam bem, nós sabemos que a capacidade de atendimento no sistema prisional ela não está universalizada, ao contrário do resto da educação básica, ou pelo menos parte hegemônica dos projetos específicos que existem para a mesma.
Se ela não está universalizada, é preciso criar estratégias para assegurar o maior número de acesso a esse direito, como que é o da educação. Então, nossas turmas, a organização desse espaço físico, ela vai estar num outro território. Esse conceito de território, pessoal, é importante para vocês entenderem, tá? Inclusive as relações institucionais da escola. O professor é um servidor vinculado à escola que vai prestar um serviço num outro território, onde a educação, que tradicionalmente você pega uma escola, espaço de uma escola, é uma totalidade ali. Tem muro, tem um portão, tem a secretaria, tem a biblioteca, os banheiros, espaço para convivência, sala de aula, sala do professor e tudo mais. Nesse território que é a educação dentro das prisões, isso não existe. Em muitas unidades, em muitas extensões, a escola é reduzida à sala de aula. Então é importante entender que o território escola é diferente dentro do cárcere, dentro do sistema prisional. Por isso que nós trabalhamos com as extensões. E outra coisa que é muito importante, a educação dentro desse espaço, desse território do cárcere, é parte de um microcosmo muito maior, que vai ser a saúde, o psicossocial, a disciplina, o administrativo e N outros fatores. Então, como organizar essas relações pedagógicas, essa relação de ensino, aprendizagem e avaliação dentro do sistema prisional? Primeiro, nós temos que considerar todos esses elementos aqui. Se a gente desconsiderar esses elementos, a gente incorre numa série de erros que vai tornar o nosso trabalho infrutífero. E eu espero que tenha ficado claro essas três categorias, esses três elementos que vão constituir a organização do trabalho didático: a forma histórica de professor e a forma histórica de aluno, as mediações e o espaço físico. Então, pensem comigo. Vamos tratar agora só sobre avaliação. Será que uma avaliação com uma periodicidade bimestral, por exemplo, as famosas provas bimestrais, elas vão funcionar dentro do sistema prisional? Ou mesmo as avaliações mensais? Será que elas vão funcionar dentro do sistema prisional? Eu sempre recebo, os professores me comentam sempre um relato que é mais ou menos parecido. Aluno X. Aluno X, ele tem um rendimento excelente, mas acontece fatores externos à educação que fazem o rendimento dele simplesmente ser aniquilado. Entre esses fatores externos estão falta de visita, problemas psicológicos, problemas por uso de substâncias, enfim, N motivos. Então, digamos o seguinte: esse sujeito ele teve um mês bom dele aqui. Aí no mês bom eu não apliquei nenhuma avaliação, porque eu estava ensinando conteúdo para o sujeito. Aí no mês ruim é que eu vou aplicar a prova. Será que essa avaliação vai conseguir captar a totalidade desse movimento? Eu acredito que não. Por isso que nós defendemos a necessidade de se criar instrumentos cotidianos de avaliação. Ah, Thiago, mas isso quer dizer que nós vamos ter que cadastrar cada uma das 200 avaliações que eu fiz, por exemplo? Estou dando um exemplo aqui superestimado. Não, professor, não vai ter. Nós entendemos essa singularidade da educação no sistema prisional. E já existem unidades que trabalham, por exemplo, com portfólio. É o caso de Aquidauana. Desenvolve projetos. Então, converse com seu coordenador sobre isso. Nós sabemos que o processo de matrícula, a garantia do ingresso desse sujeito em sala de aula é muito importante. Mas não é menos importante a gente fazer um trabalho
diferenciado sobre a educação dos privados de liberdade, principalmente na função social que a educação tem dentro do cárcere. Para reforçar isso, eu não vou ficar fazendo discurso e mais discurso não, eu vou dar um dado para vocês que é do IPEA, do Conselho Nacional de Justiça, tá? Que é o seguinte: estima-se que 70%, eu estou falando estima-se porque é uma pesquisa que foi feita por amostragem, tá? Não é uma pesquisa que foi feita universalmente. Estima-se que 70% dos internos que concluem o ensino fundamental não tornam-se reincidentes. Então, olha a função social que a escola tem. E nesse sentido, é muito importante pensarmos instrumentos que dialoguem com a realidade específica desse público no que diz respeito à avaliação e à relação educativa como um todo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.